Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como está a nossa paciência diante de tanta atrocidade que vem acontecendo no mundo? Nós estamos tendo fé, porque nada adianta eu ter paciência se eu não tiver fé em Deus, porque Ele é o nosso único Salvador. Eu começo dizendo isso porque hoje eu vou contar uma história de um personagem da Bíblia que é do conhecimento de todos. É a história de Jó, que é uma das mais conhecidas da Bíblia, por sua fé, por sua paciência, por sua devoção a Deus, por ser temente a Deus. E acima de tudo, uma pessoa muito íntegra. Uma pessoa que adorava sua família. E sofreu muito na sua trajetória. Jó, ele era muito conhecido na sua terra natal, chamada Uz. Era um homem de muitas posses, de muitas riquezas, de muitas grandezas. Mas não era pela sua prata nem pelo seu ouro que ele era conhecido como uma pessoa de posses, de riquezas. Mas sim pelos seus rebanhos, seus animais que ele tinha. E muitas coisas aconteceram na vida dele. Jó já desempenhava um papel na sua família de sacerdote, da mesma forma bem parecida como Abraão. Sua família era unida, bastante devotas a Deus também, mas aconteceram situações que transformou a vida desse nosso irmão. Jó sofreu muito ao longo da sua trajetória. Ele era temente a Deus, tinha uma vida próspera e abençoada. Para vocês terem uma ideia, Jó, ele fazia sacrifícios, ele orava pelos seus filhos para Deus, para que se em algum momento os seus filhos, por algum momento ele pecou, ele fazendo isso, ele fazia com que Deus o perdoasse através dele. Olha a bondade desse homem. O que nós podemos tirar de proveito para nós? O que nós estamos fazendo para os nossos filhos? Nós estamos tendo a mesma conduta que Jó teve? Nós também fazemos sacrifícios para os nossos filhos? O que nós estamos fazendo? Para que servem os pais? Somente para criar os filhos? Eu acredito que não. Nós devemos ensinar, educar e mostrar a eles que Deus é o nosso único Salvador e que eles têm que ser tementes a Deus. É isso que Jó fazia na sua vida. Que valores que nós podemos deixar para os nossos filhos? Eu, na minha casa, quando eu falo minha família, eu e a Cláudia, o que nós pensamos em transmitir para o Rafael Leonardo? Primeira coisa, eles têm que ser tementes a Deus, eles têm que temer a Deus. Não confunda o temer com ter medo de Deus, e sim você adorar a Deus. Muitos confundem essa palavra. Segundo ponto que nós achamos muito importante, ter discernimento. Por que ter o discernimento? Eles têm que saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é o pecado.
Terceiro ponto, sabedoria. De nada adianta eles fazerem tudo, procurar a Deus, se eles não tiverem sabedoria do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. E saber que Deus é o único Salvador que pode nos salvar de todos os males que possa surgir ao longo da nossa vida. Então, sabedoria é muito importante. Principalmente saber a hora de ficar quieto e a hora de saber falar. Porque muitas vezes nós falamos na hora que nós temos que ficar quietos. E vice-versa, na hora que tem que falar, nós falamos. É onde nós pecamos, é onde nós machucamos alguém, é onde nós machucamos nosso semelhante, nosso irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a partir do momento que saiu, não tem mais volta. É como uma água corrente do rio. Então sabedoria é muito importante. Quarto ponto, nós temos que ter gratidão por tudo, não só pelas boas coisas que Deus nos dá, mas também nos maus momentos. Porque é muito fácil você agradecer a Deus, você louvar a Deus, quando você ganha aquilo que você pede. E será que a gente tem gratidão por aquilo que nós não ganhamos? Alguém já se perguntou por que não ganhou? Porque Deus sabe a hora certa. Se você não ganhou naquele momento, porque não era para você ganhar naquele momento. Deus sabe de tudo. Então nós temos que agradecer e louvar a todo momento, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu acredito que principalmente nos momentos ruins, nós temos que louvar grandemente ao Senhor Jesus. Nós como pais, também, nós temos que ter o discernimento de falar um sim e um não para um filho. Porque hoje em dia, nos tempos que nós vivemos, não vou falar que são todos, mas a maioria dos nossos filhos, eles só querem ouvir o sim da nossa boca. E muitas vezes o sim é não, porque está errado. Eu não vou falar um sim para os meus filhos sabendo que vai trazer o mal para eles. Então, hoje, eu falo com toda certeza, eles foram criados em cima da palavra de Deus e sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Hoje nós falamos sim e não tranquilamente para eles e eles conseguem entender perfeitamente, porque eles também estão no caminho do Senhor. Eles também procuram o Senhor, eles louvam o Senhor. Hoje eles estão em Presidente Prudente, com certeza assistindo essa live, adorando ao Senhor. Não é só porque o pai deles está aqui, mas todos os domingos eles fazem isso também, porque já criou um hábito, já virou um vício de Deus na vida deles. Eu posso dizer, até uma palavra mais popular, eles são viciados em Deus. Olha que maravilha nós sermos viciados em Deus, devotos a Deus, tementes a Deus. Deus na minha vida e na vida da minha família só fez maravilhas. Ele não só fez, Ele fez, está fazendo e vai fazer futuramente. Com certeza, não só na minha, mas de como todos que estão aqui também presentes nesse culto. E os que estão acompanhando também na nossa live. Em Jó, capítulo 1, versículo de 9 a 12, diz assim: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Se nós observarmos
nessa passagem de Jó, olha o que Satanás está fazendo. Está querendo dizer que Jó só é temente a Deus e ele só está prosperando porque ele está tendo algo em troca. Não porque ele é fiel de coração, porque ele é temente a Deus, porque ele é uma pessoa íntegra. É como se Satanás estivesse dizendo assim que Deus e Jó estão barganhando para que Jó prosperasse cada vez mais. Dando sequência, se vocês observarem, olha o que Jesus diz. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha o que Deus falou para Satanás. Aí eu pergunto para vocês: Deus conhece o teu filho? Olha o que Deus permitiu que Satanás fizesse com ele, desde que não tirasse a sua vida. Após esses acontecimentos, vieram tempos ruins. Mesmo sabendo que ele era um homem fiel a Deus, Satanás quis tentá-lo, e Deus permitiu. Jó sofreu muito. Para vocês terem uma ideia, ele perdeu tudo o que ele tinha, desde de criação de gado, de ovelhas, de camelos, mas ele perdeu um bem mais precioso de todos. E eu não estou falando em dinheiro, em prata e ouro. Jó perdeu seus 10 filhos. E mesmo assim, diante de todos esses problemas, de todas essas lutas de Jó, de enfermidades, de lutas que ele teve, o diabo tentando destruí-lo de todas as formas, ele não rejeitou Jesus na sua vida. Ele simplesmente ajoelhou-se e agradeceu a Deus por tudo que estava acontecendo em tua vida. E olha o que ele fala quando ele perde os seus filhos. Está em Jó 1, 22, 21 a 22. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o Senhor Jesus. Será que nós, se passarmos por uma dificuldade dessa, nós vamos ter a mesma conduta que Jó teve? Será que nós vamos falar a mesma coisa que Jó falou? Será que nós vamos continuar sendo temente a Deus, fiel a Deus? Ele perdendo seus 10 filhos? Olha, eu não sei, porque deve ser uma dor incalculável, deve ser uma dor na alma que não dá para imaginar. Você perder um filho, quem dirá você perder 10, e foram de uma vez só. Foi num único dia, você perder 10 filhos. E Jó continuou firme na sua fé, na sua integridade e sendo temente a Deus sempre. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, olha que fé inabalável e que paciência que teve Jó. Aqui eu estou dando um breve resumo, porque este livro de Jó, como eu comentei com o pastor, ele é muito bonito, e ao longo desses 2 meses eu vim lendo Jó, eu e a Cláudia em casa, e nós estamos assim maravilhados com a fé de Jó. Eu estou surpreso mesmo, não tinha lido totalmente, mas eu admiro. E em tempos atrás, você imagina uns tempos de hoje que é muito mais difícil, que nós estamos sem paciência e muitas vezes nós estamos sem fé, que é o principal. Do que adianta eu ter fé, mas eu não ter paciência? Eu ter paciência e eu não ter fé?
Nós temos que trazer os dois juntos. Por quê? Nós humanos, nós queremos tudo ao nosso tempo. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele sabe o tempo certo. Deus, Ele não adianta. Deus, Ele não atrasa. Deus, Ele te dá no momento e na hora certa. Então não desespere se você tem pedidos feitos a Deus e não se concretizou ainda. Continue na fé, continue com paciência, porque Deus vai mandar no momento certo. Irmãos, diante de tudo isso, da fé inabalável de Jó, de toda a tortura que ele estava passando, do sofrimento que ele estava passando, Deus permitiu, porque Deus conhecia o seu coração. E eu falo para vocês, Deus conhece também o coração de cada um de vocês. Deus conhece o meu e o de vocês. Então, vamos ter mais fé em Deus e paciência, que nós vamos conquistar tudo que nós desejamos, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sem Ele, nós não vamos conseguir nada. Falando mais um pouco de Jó, para vocês terem uma ideia como que Deus foi tão misericordioso com Jó, que depois de todos esses sofrimentos, de todas essas lutas, das suas feridas no corpo, que ele tinha dos pés à cabeça, o que Deus fez? Restaurou tudo de volta para Jó na sua vida. E um detalhe, ele deu tudo em dobro para Jó. Inclusive, ele concedeu mais 10 filhos a Jó, sendo 7 homens e 3 mulheres. E como dizem também, que as 3 filhas de Jó eram as mais formosas da época, as mais belas mulheres da sua época. Para você ver como que Deus foi tão grandioso e maravilhoso na vida deste homem. Eu espero daqui uns anos que meus filhos me vejam também e falem: poxa, pai, o senhor também foi um pouquinho de Jó, que eu acho que todos nós aqui temos, só que nós temos que lutar a cada dia para que nós consigamos ser mais Jó do que ser nós mesmos em nossas vidas. Só assim nós vamos conquistar tudo que nós desejamos, só assim nós vamos ter uma vida plena, e só assim nós vamos alcançar o reino dos céus. Trazendo um pouco para a nossa realidade, e falando um pouco de mim, eu passei por alguns sofrimentos também, não se compara aos sofrimentos de Jó, mas como bem o pastor falou, passei por algumas cirurgias, alguns aqui já sabem, outros não, mas foram 3 cirurgias, uma na garganta e 2 na cabeça, e foram cirurgias complicadas, não se sabia o que poderia acontecer, se eu poderia voltar, se eu poderia entrar em repouso eterno. E o que mais me angustiava também, o diagnóstico dos médicos. O que será que eles vão falar? Não para mim, mas para a Cláudia que estava lá me esperando. Será que vai ser diagnosticado como um câncer? Ou não? Foi tempos difíceis, não vou negar para vocês. Quem esteve mais próximos de nós ali, viu toda essa luta, todas essas angústias que nós passamos ali em casa. Passamos também por muitas dificuldades financeiras. E uma que me abalou muito, muito mesmo, foi uma
emocional. Eu estava, acho que uns 15 dias da cirurgia já realizada. A minha mãe liga e fala: olha, você precisa falar com teu pai. Ele está numa UTI, só que ele está em coma. E nós não sabemos se ele volta. Mas nós vamos colocar o celular no ouvido dele e você fala com ele. E eu falei: tudo bem. Falei com ele, eu acredito com uns 40 minutos ali no celular. Só eu falando. Abri meu coração para o meu pai, porque eu tenho ele como, nossa, foi um herói para mim. É difícil falar porque eu falei 40 minutos com ele e ele não me falou uma palavra. Isso me dói muito, muito. Infelizmente, 3 dias depois ele faleceu. E eu não pude, nem no velório dele, não pude ver ele ser sepultado, nada. Por isso que eu falo para vocês que isso mexeu demais comigo até hoje. Eu tenho essa dor no peito, porque eu não consegui despedir do meu pai, que foi uma pessoa muito importante para mim. Mas o que eu quero dizer para vocês, que nem por isso eu perdi minha fé, nem por isso eu agredi a Deus, eu falei mal de Deus de maneira alguma. Falei: Senhor, se for da tua vontade, que seja assim, que tire esse sofrimento dele. Ele já estava há 50 dias na UTI, para vocês terem uma ideia. Ele estava sofrendo demais. E a última vez que ele estava em vida, que a minha irmã me falou, ele só perguntou assim para ela: como que está o Nilton? Ele já fez a cirurgia? Ele estava pior do que eu e ele estava preocupado comigo. E ele querendo saber como que eu estava. Essa fala dele que minha irmã me contou, eu vou guardar para o resto da minha vida. Vou guardar para o resto da minha vida. Porque ele foi uma pessoa boa e eu tenho certeza que hoje ele está com Deus no paraíso, na vida eterna. Ele era muito temente a Deus, ele adorava a Deus demais na sua vida. Esse foi o legado que ele deixou para mim, deixar para minha família e para os meus filhos hoje. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, pode acontecer qualquer coisa de ruim, nada vai me abalar, nada vai me abater, porque eu tenho Deus comigo, eu tenho a palavra de Deus junto comigo, hoje e sempre, sempre na minha vida. Amém. Tudo isso fez com que a minha fé só aumentasse, em nenhum momento ela diminuiu, de maneira alguma, irmãos. Me fortaleceu a cada dia e continua me fortalecendo até hoje. Até hoje, a cada dia que passa, a cada semana, a cada culto que nós viemos para cá, nós saímos mais fortalecidos da presença de Deus em nossa vida. Isso fez com que Deus não só me abençoasse, mas sim abençoasse a toda a minha família também. Me deu filhos maravilhosos, que hoje já estão trilhando os seus caminhos, sempre falando na presença de Deus. Colocou a Cláudia na minha vida, uma esposa que edifica um lar. Ela só me dá bons conselhos,
uma pessoa que me fortalece, me encoraja nos momentos de fraqueza, nos momentos difíceis. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito e vem fazendo por mim e por minha família. Por isso que nossa família é fiel ao Senhor. Eu quero ler mais um capítulo de Jó, que é o capítulo 11, de 13 a 15. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Irmãos, aqui já está dizendo tudo, né? Se você for uma pessoa correta, você for uma pessoa digna, você for uma pessoa temente a Deus, que não procura maltratar, enganar ou destruir o seu irmão, você vai sempre andar de cabeça erguida, você sempre vai ser valorizado, você sempre vai ser honrado, porque você tem Deus com você, Deus no seu caminho, sempre. E é isso que nós estamos fazendo em nossa vida, procurando seguir os mandamentos de Deus que está na palavra dele aqui na Bíblia Sagrada. E Deus honrará e abençoará você e toda a sua família, desde que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Não adianta você praticar maldade, praticar injustiça e depois você vir ajoelhar-se e pedir para Deus as bênçãos, as maravilhas. Você não está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo. Você está enganando o seu coração. Você não está sendo uma pessoa verdadeira, e sim uma pessoa falsa, que não entendeu e não compreendeu os propósitos de Deus. Tem mais um capítulo de Jó que eu achei muito bonito, quando eu estava lendo, inclusive ainda hoje, até chamei a Cláudia para compartilhar junto comigo. É Jó 19, capítulo 19, de 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Irmãos, eu tenho a fé em Deus, que quando eu não estiver mais aqui neste mundo, e eu estiver levando essa vida que eu estou levando, que eu estou apenas engatinhando, comecei aqui na nossa igreja há 4 anos apenas, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu acredito que se eu continuar nesse caminho de Deus, com essas minhas condutas, sendo a pessoa íntegra, justa e acima de tudo sendo temente a Deus, com certeza, quando eu entrar em repouso eterno, eu vou estar nos braços do Senhor Jesus. Tenho muita fé e acredito nisso. Irmãos, eu peço que vocês fiquem firmes. Apesar de toda a maldade, de todo o sofrimento, permaneçam firmes na fé. Não desanimem por qualquer coisa que seja, porque nada é maior que o poder de Deus. Nem todo sofrimento durará para a vida eterna. Depois da tempestade sempre vem a bonança.
E a bonança está nos braços do Senhor Jesus. Tenham fé, irmãos, e acima de tudo, tenham muita paciência, tenham gratidão acima de tudo, por tudo que Deus concedeu a vocês. Sabedoria para vocês conduzir os seus negócios, as suas vidas e, acima de tudo, na orientação dos seus filhos. Porque nós somos o espelho deles. Eles dependem muito de nós. Nós podemos ajudar eles hoje e sempre a andarem no caminho do Senhor Jesus.